Pessoal, é o seguinte, vamos começar a semana com a review do capítulo 67 de Kagurabachi. E nós temos Hirohiko e Chihiro frente a frente novamente. Hirohiko está mais treinado na arte da esgrima e nós temos também Chihiro também com um upgrade na arte da esgrima. Os dois estão melhores do que da última vez que eles se enfrentaram. E vamos ver o que vai ser. Hirohiko já se mostrou que ele consegue lutar sem a Yotou, que agora é dele, que é a Kumeyuri. E o Chihiro, ele vai ter um osso duro pela frente. Será que o Chihiro vai conseguir salvar a Yuri? Ou ele ainda vai precisar dos Mazumis para cobri-lo, para ajudar na luta? Bom, se inscreve no canal, vamos conversar sobre o capítulo 67 de Kagurabachi. Se você já é inscrito, curta e compartilha o conteúdo, se liga, tem Discord, tem mangás em promoção aí embaixo na descrição, beleza? Vamos aqui porque o capítulo 67 de Kagurabachi abre com o Hirohiko e a Toto. A Toto pergunta pro Hirohiko se ele quer ajuda para lidar com ali os funcionários do hotel. Lembrando que esse hotel, ele é comandado por um camarada e esse camarada é mestre em um estilo de espada, em um estilo de esgrima. Só que além disso, ele treina os funcionários para usar esse estilo de esgrima também. Tanto que dentro desse hotel é proibido usar magia. É um hotel mais complicado, é um hotel mais polêmico, tem a galerinha do submundo também. Então quando vem o Rishaku ali, eles não querem nem saber. Eles começam a usar poder, eles começam a atacar os funcionários ali do hotel. E o líder, aquele camarada com tapa-olho, parte pra cima do Hirohiko. Aquele camarada, ele tem um estilo de uma espada, o estilo Reigen, e ele já mostra pro Hirohiko que o golpe dele é pesado. E o golpe dele ser pesado indica que ele manja muito do estilo. A questão é que ele vai ter que defender o hotel, que vem ali de séculos passando essa essência ali com o estilo Reigen. Essência, mesmo abrigando pessoas polêmicas, é um hotel talvez seguro, vamos dizer assim, porque, pô, o Chihiro e os Mazumis levaram a filha do Samura pra esse hotel, então de alguma coisa tem, beleza? Só que, por se tratar do Rishaku, que é algo ali mais forte, é algo mais poderoso, o líder mesmo assume a bronca, deixando os funcionários dele de lado. E mesmo assim o Hiro pergunta, pô, você sabe que a gente é do Rishaku? Você sabe que nós somos poderosos e mesmo assim você vai querer lutar com a gente? Difícil, né? Mas o líder assume o BO e vai lutar ali frente a frente com o Hirohiko, no X1. É interessante que a Toto, ela fala algo bem importante pro desenvolvimento do Hirohiko, que é o seguinte: por natureza, o Hiro é um dos melhores feiticeiros. No entanto, ele tem essa questão de luta, ele consegue se virar muito bem ali no campo de batalha usando o seu feitiço. A gente não sabe como é que ele vai se portar ainda usando apenas a esgrima. A esgrima dele não é tão boa. Só que agora que ele virou um portador, ele precisa treinar a esgrima. Por quê? Porque a questão da magia da Kumeyuri, ele vai se virar muito bem, porque ele é muito inteligente em relação a isso. Só que o próprio dilema que o Chihiro tá vivendo, o Hiro também tá vivendo. Ele precisa ser um portador de espada. Então ele precisa aprender a esgrima. Muito legal isso, porque eu acredito que nós vamos ter uma rivalidade duradoura. Eu não acho que vai acabar por agora Hirohiko e Chihiro, tá? Eu acho que nós vamos ter uma luta. Eu acredito que o Hiro vai recuar de alguma maneira, principalmente por conta da presença dos Mazumis. E eu acredito que nós teremos essa rivalidade ainda se estendendo por mais alguns arcos, porque tanto o Hirohiko quanto o Chihiro, eles têm espadas mágicas, só que atualmente eles não podem usar essa espada mágica por conta da coruja do Samura. Então, eu acredito que essa rivalidade vai se estender para aí sim, numa luta entre Kumeyuri e Enten, aí nós meio que chegarmos num ponto final dessa rivalidade e também proporcionar até mais evolução para os dois, que eu acho super importante isso, beleza? É bem interessante agora outros quadrinhos que aparecem, por quê? Porque o Hiro ainda meio que sente um pouco a diferença de um espadachim mais experiente e dele, né? Ele que tá aprendendo agora essa arte da esgrima e tudo mais. E ele mesmo fala que o nível do Chihiro, talvez ele esteja um pouco acima do Hiro. Então mesmo o Hiro treinando, o Chihiro também acabou treinando, eu acho que os dois agora estão num nível bem parecido.
Então o Hiro ainda vai ter meio que um longo caminho pela frente, e o Chihiro também vai ter um longo caminho pela frente pra evoluir. Só que eu acho que são esses adversários, esse tipo de luta, que vai fazer com que eles consigam evoluir. Nós temos agora o Hiro acabando com um dos braços do mestre ali do estilo Reigen, só que como ele tá usando uma espada apenas, um braço não vai fazer falta pra ele. Nós temos o estilo Reigen sofrendo um pouco com a liberdade do Hirohiko. O Hiro que aprendeu um estilo, só que o estilo dele aparentemente ele é meio caótico, não tem um padrão. Então nós temos o Hiro até mesmo falando: pô, por que eu teria um mestre? Já que você tá falando que eu tenho um mestre, por que eu teria um mestre? Eu sou discípulo da liberdade, o que indica que, mesmo talvez o Hiro sendo ensinado pelo Kuguri, o Hiro ele acabe, por conta da sua criatividade e inteligência, que já foi citado isso, ele acaba criando até mesmo estilos únicos ali de combate que vai auxiliá-lo durante combates mais específicos contra pessoas mais habilidosas que talvez conheçam outros estilos e tenham ali como uma base, só que essa base pode ser meio que quebrada quando o Hirohiko começar a inovar ali dentro de numa luta, enfim, e acaba surpreendendo os adversários. Agora nós temos uma mudança de foco e nós temos agora Chihiro e Iori ganhando destaque. Essa conversa é muito importante, por quê? Porque o Chihiro já mostra um pouco a diferença que ele tem da Iori. Por mais que os dois carreguem sobrenomes de heróis de guerra, eles viveram uma vida completamente diferente. A Iori viveu uma vida padrão, porque ela não lembrava disso, e o Chihiro viveu a vida de um filho de um herói de guerra, de um cara que carrega, que tem uma herança da guerra. A Iori fala que o máximo que ela viveu de uma guerra foi meio que lutar pela sobremesa após o lanche da escola. Ela fica surpresa com o Chihiro meio que ficar acordada a noite toda, ou ficar ali de guarda a noite toda, treinando e sem dormir. A Iori não imagina isso, porque a vida dela é padrão, é de um adolescente comum, que chega em casa, vai estudar um pouco, brinca um pouco ali de videogame, sai com os amigos e tudo mais, dorme, vai pra escola e começa tudo de novo. O Chihiro não teve essa vida, ele nunca foi ao colégio. O próprio Chihiro talvez ele tenha sentido falta disso, mas ele entende que a vida dele não foi ruim. Tudo que ele viveu foi bom. E ele sente feliz por conta disso, dos momentos que ele viveu, principalmente com o pai dele, e isso foi reportado alguns capítulos pra trás. Só que é óbvio que ter uma vida mais pacífica não seria tão ruim, né? Essa vida aí de correr perigo o tempo todo, talvez ele trocaria por uma vida mais monótona, mais uma vida mais segura. Quem sabe? De qualquer forma, nós temos a Iori entendendo que ela tem uma verdade, só que ao mesmo tempo ela tem a possibilidade de viver uma outra verdade, que é a que ela já tem vivido, só que uma verdade mais tranquila, uma verdade mais pacífica. Então, até que ponto ela escolher para voltar a vida da filha do Seiichi Samura é bom pra ela, principalmente vendo tudo isso que tá acontecendo com o Chihiro, vendo o Chihiro, que é uma pessoa da mesma idade que ela, ser tão diferente. E ela até questiona o Chihiro sobre esse fato de ela voltar a ir pra escola ou não, porque o Chihiro mesmo fala, ele não foi pra escola, ele carrega o nome de um herói de guerra. Se a Iori voltar a ser a Iori mesmo, filha do Samura, ela não vai poder voltar a ir pra escola, ela vai ter que viver uma vida da filha do Samura, da filha de um herói de guerra, que é uma vida completamente diferente da que ela tem vivido agora. Só que durante essa conversa, nós temos a porta meio que... a campainha da porta ali sendo tocada, e o Chihiro vai averiguar quem é. E um cara com uma faca já tenta atacar o Chihiro, só que o Chihiro acaba revidando o golpe. E ele fecha a porta e já começa a atacar os demais ali que estão em volta dele. Só que é bem interessante porque a Iori acaba checando naquele olho mágico o que tá acontecendo. E ela vê um cenário muito assustador, até que aquele olho mágico fica repleto de sangue e ela não consegue mais ver nada. E quando ela não consegue mais ver nada, ela acaba abrindo a porta quando o Chihiro fala que a barra está limpa e ela enxerga um cenário de completa destruição. E o próprio Chihiro é questionado sobre você não tem medo disso tudo? E o medo que ela fala não é necessariamente deles atacarem o Chihiro, mas de matar as pessoas. E o Chihiro fala que sim,
ele tem medo, mas é por isso que eles são diferentes. O Chihiro ele não tem outra escolha. A Iori ela acaba tendo outra escolha, porque ela pode fugir. O Chihiro não pode mais fugir. O Chihiro ele já entrou ali meio que num caminho sem volta. É aquela mesma ideia do Samura. O Samura ele não consegue mais apagar o que ele fez ou o que ele é. Ele pode meio que consertar o caminho que ele tá seguindo. E é justamente isso. Se ele vai pro inferno já de uma vez, então eu vou levar todo mundo de ruim pro inferno comigo e vou deixar as pessoas boas livre dessas almas penosas aí pós-vida. O Chihiro tá mais ou menos nesse caminho. Beleza, cara, eu não tenho mais volta. Eu já entrei nesse mundo de cabeça e eu não consigo mais voltar pra superfície. Eu tô me afundando cada vez mais. Então eu não tenho mais escolha. A Hiyori ainda não pulou nesse mundo. Ainda não pulou de ponta nesse mundo. Ela tem ainda essa escolha. Ela aparentemente toma uma decisão que é voltar pro colégio. No caso, quando ela toma essa decisão de voltar pro colégio, ela tá tomando a decisão de esquecer quem ela é de fato e viver uma vida como uma pessoa comum, não como a filha do Samura. Só que aí nós temos o Chihiro se preparando para ir pro terraço, lembrando que é lá no terraço que os Mazumis estão para fazer um novo selo, aquele selo que vai selar as lembranças da Iori, evitando com que ela se lembre ali de quem de fato ela é e fazendo ela viver uma vida normal. Só que quando ele pega o elevador, nós temos o Hirohiko aparecendo, e o Hirohiko está nada mais nada menos com uma cabeça segurando na mão dele. No caso ele está segurando uma cabeça, e é a cabeça do líder ali do hotel. E ele chega pro Chihiro e fala: eu tô pronto agora, Chihiro, que tal a gente lutar? E lembrando, o Hiro entende que o Chihiro estava morto, mas aparentemente o Chihiro tá vivo. E o Chihiro que vê o Hirohiko com os dois braços, né? Os dois braços que o Chihiro mandou pro caralho, né? Então ele tá novamente com os dois braços e agora nós teremos uma luta de espadas. Hirohiko versus Chihiro. Eu acredito que são dois adversários com habilidades equiparadas, habilidades iguais, e vai ser uma luta bem interessante. Eu não acho que eles vão sacar a espada. O Chihiro acho que tá até com a Enten, mas o Hirohiko aparentemente não está com a Kumeyuri. Então nós teremos aqui uma luta bem importante. Iori fica com medo de ver ali todo a cena, de ver todo aquele adversário e principalmente de ver uma cabeça, né, sem o corpo ali na frente, enfim. E o Chihiro fala que ela pode ficar tranquila que ele vai escoltá-la até o terraço. Até a casa dela, no caso, né? Enfim, galerinha, um choque de realidade bem legal. Eu curto isso, porque mostra um pouco também de por que o Chihiro é tão esse cara sem personalidade, né? Esse cara sem carisma. Porque ele é um garoto de 15, 16, 17 anos que viveu uma vida bem trágica, né? Que teve que amadurecer e fazer coisas cruéis muito pequeno, né? Então, mostra um porquê do Chihiro ter essa frieza, de ser um mais calmo, de ter um pouquinho mais dessas características, mesmo sendo uma pessoa jovem, beleza? Rapaziada, segue aí, tamo junto e é nóis. Fui!